Se você está construindo agentes de IA ou quer começar a construir, um framework muito importante que vocês precisam ter o domínio é o framework do LangChain. É um projeto de 125 mil estrelas no GitHub e mais de 20.800 forks. O número 1 na categoria de agentes de IA. E eles ainda levantaram 125 milhões de dólares no último aporte, elevando a empresa a um valor de mais de 1 bilhão de dólares. O LangChain é uma caixa de ferramentas para você construir aplicações com modelo de linguagem. Pensa assim, a OpenAI, a Anthropic, a Google, cada uma tem a sua API separada, a sua SDK e o seu jeito de se comunicar. O LangChain chegou para padronizar tudo isso e facilitar a vida de muito desenvolvedor. O que antes eram 300 linhas de código, agora começa a virar 30, 40, 20 linhas de código para você entregar exatamente a mesma coisa se tivesse que fazer todas essas integrações separadamente. Então, com o LangChain, você conecta qualquer modelo de IA, trocando apenas uma linha, cria ferramentas que o modelo pode utilizar, monta pipelines de processamento, as chains, e integra banco de dados, buscas, documentos ou RAG com uma facilidade enorme. Então, hoje eu vou dar uma geral para vocês nesse framework do LangChain. Nós vamos para a parte conceitual primeiro e depois a gente vai entrar nos exemplos e eu vou mostrar dentro do código como que funciona, alguns exemplos de como que você monta esses códigos do LangChain, para até para vocês entenderem a simplicidade que eles deixaram esse framework. E nós vamos falar também de LangGraph, de LangServe e de LangSmith. Nós vamos falar sobre todos eles hoje. Beleza? Meu nome é Breno, sou fundador da Lion Lab, comunidade de inteligência artificial, sou diretor de uma empresa de tecnologia e há mais de 15 anos eu trabalho com produtos digitais e hoje eu tô aqui para passar um pouco do conhecimento para vocês. Então, deixa seu like, segue o canal, isso é muito importante para a gente continuar o nosso trabalho. O link da comunidade vai estar na descrição do vídeo, você será muito bem-vindo. Vamos lá? Então, para a gente não perder o fio da meada aqui, preparei aquela aulinha teórica aqui para explicar para vocês claramente o que é o LangChain, como que funciona, né, as suas vertentes ali, tudo do framework, as bibliotecas que vocês podem usar, e depois nós vamos dar uma olhada aqui no código e eu vou montei alguns exemplos aqui para vocês, até para ficar um pouco mais dinâmico e essa aula não ficar muito gigantesca, beleza? Então, vamos lá. Primeira coisa, cara, o que é o LangChain? Ele é um framework open source em Python e JavaScript que facilita o desenvolvimento de aplicações com LLMs, fornecendo abstrações para encadear chamadas a modelos, gerenciar prompts, conectar fontes de dados externas, né, o RAG, usar ferramentas ou APIs e orquestrar agentes autônomos. Ele padroniza a interface entre diferentes provedores, né, de LLMs, as mais famosas, OpenAI, Anthropic e Google, e oferece componentes como Chains, Retriever, Memory e Document Loader, que acelera a construção de sistemas de IAs mais complexos do que uma simples chamada de API. Basicamente, ele veio, galera, para tirar toda a complexidade e você realmente conseguir criar sistemas integrando modelos de IA com uma facilidade enorme, beleza? E aí também temos aqui o LangServe, que é uma biblioteca do ecossistema do LangChain, que transforma qualquer chain ou agente LangChain em uma API REST, pronta para produção com uma linha de código. Utilizando a Fast API por baixo, automaticamente gera os endpoints para um invoke, um batch ou um stream, além de criar a interface no playground para testar as chains no seu navegador. E basicamente resolve o problema do eu tenho a minha chain funcionando local. Como que eu faço isso? Como que eu exponho isso para um serviço? E sem precisar escrever toda a biblioteca de API manualmente. Então você vê que realmente os caras vieram para ajudar bastante. E também temos aqui o LangSmith, que é uma plataforma de observabilidade e DevOps do ecossistema do LangChain, voltada para monitorar, debugar, testar e avaliar aplicações de LLM em produção. Captura os traces detalhados de cada execução, mostrando cada passo de uma chain. Quanto custou, quanto tempo levou, quais tokens foram consumidos, qual foi o input ou output de cada componente, além de permitir criar datasets de avaliação, rodar testes automatizados de qualidade de respostas e comparar versões de prompts side by side e monitorar métricas de performance ao longo do tempo. Eu tô lendo esses textos aqui, galera, porque tem que ficar claro para vocês o que é cada coisa, porque senão depois na aula, quando eu começar a falar LangChain, LangSmith e LangGraph, vocês vão ficar perdidos. Mas o LangSmith basicamente é essa plataforma aqui, que quando esse cara aqui está conectado com o agente Smith, que é o sistema que a gente deixa liberado ali na comunidade, e aqui eu simplesmente consigo ver todos os passos do agente, tudo que foi inserido e tudo que foi gerado, eu consigo ver o que ficou de cache, de prompt ali, ó, os valores, ou seja, você consegue ver o passo a passo do que seu agente está fazendo, sem ter que ficar criando um monte de log dentro do seu sistema. Isso aqui te ajuda
demais quando você está treinando seu agente, você vê o que está imputando, quantidade de tokens, você trabalhar ali com engenharia de contexto, você precisa muito ter uma ferramenta dessa aqui, e com o LangChain, você conectar o LangSmith é muito fácil, beleza? Show. Agora, já o LangGraph, que ficou bem famoso aí, de pouco tempo para cá, ele é um framework de orquestração do ecossistema do LangChain para construir agentes e workflows de IA como grafos stateful, onde cada nó é uma função ou etapa. Aí você pode chamar um LLM, executar uma tool, consultar o reg, e as arestas definem o fluxo e as condições de transição entre eles. Diferente dos chains lineares, ele permite fluxos com loops, ou seja, o agente ele vai e volta, ele pode decidir, e branching condicional, executando paralela e persistência de estado, o que é essencial para agentes complexos que precisam raciocinar e tomar decisões e voltar atrás e manter a memória entre essas interações. Então, o LangGraph hoje, cara, para o nível de evolução que a gente já está, ele é o mais utilizado ali, porque realmente o agente ele pode tomar decisões, e isso fica bem bacana. Então, eu vou ilustrar para vocês aqui a diferença dos dois, só para vocês entenderem. Ó, o LangChain, ele funciona dessa forma. Imagina que aqui é o chat do agente. Eu já fiz esse desenho aqui outras vezes. Imagina que aqui é o usuário, vou colocar aqui user, ele manda aqui uma chamada para a LLM, faz uma pergunta, e a LLM vem aqui, ó, na chain 1 executa isso, chain 2 executa essa outra tool, chain 3 executa aqui e depois retorna lá a resposta para o usuário. Basicamente é isso, ela segue um padrão ali pré-definido sempre. A gente ele não pode ficar tomando diversas decisões ali e fazer loops ali dentro desse contexto de decisões. Então, para que serve o LangChain? Se você vai usar um chatbot simples aqui, o usuário pergunta, a LLM responde, sem tools, sem reg, sem nada. Cara, input e output, cara, LangChain, você não precisa trabalhar com a biblioteca do LangGraph. Se você for fazer um reg básico, sempre o mesmo fluxo, recebe a pergunta, busca nos documentos e responde. Sumarizador de documentos, recebe um PDF, faz o chunking, recebe cada chunk e junta tudo no resumo no final. Uma esteira reta. Tradutor, recebe o texto, detecta o idioma, traduz, retorna sempre igual. Classificador de e-mails, recebe o e-mail, classifica o que é aquele e-mail, e, ou seja, ele segue o jogo sempre num fluxo fixo. Já o LangGraph, ele é diferente, ele não segue uma corrente, né? Até o símbolo dele aqui, você vê que é exatamente isso aqui, ó. O agente, ele não segue um fluxo linear aqui, tudo bonitinho, eu vou fazer isso, depois isso, é para isso que eu fui programado. Ele pode tomar decisões. Então, esse cara, o usuário, ele fez uma pergunta aqui, esse cara, ele pode vir para cá, depois ele pode decidir vir para cá. Se ele não tiver satisfeito, ele pode voltar para cá, depois ele pode voltar para lá sem nem ter utilizado esse cara aqui. Então, eu dei um exemplo aqui de como que a gente utiliza isso lá no Smith. Eu já tinha feito esses desenhos aqui em outra ocasião, principalmente nas HTTP Tools, que, por exemplo, com o LangGraph, o agente ele pode, se ele precisar aqui consultar um clima, por exemplo, então ele precisa usar a ferramenta Web Search, e aí depois ele pega ali a latitude, longitude do lugar que ele quer consultar o clima, e depois ele vai lá e usa a ferramenta do clima. Se às vezes ele tenta usar a ferramenta do clima primeiro, ele vai entender que ele precisa da latlong, e aí ele olha, o que eu tenho disponível aqui para mim? Eu tenho um Web Search, vou tentar procurar lá. Então o agente ele toma diversas decisões aqui, e ele pode trabalhar esse loop dentro do grafo. Isso mudou o jogo ali, porque antes ele ficava muito travadão no início ali do LangChain do que ele precisava fazer. Então o LangGraph veio para resolver isso, e isso ficou sensacional. Então eu dei outro exemplo aqui também, mas basicamente é a mesma coisa. Ó. O agente aqui chega aqui a conversa pelo WhatsApp aqui, vem para a memória, aqui o LangGraph começa a atuar a biblioteca tanto na memória do checkpointer que ele salva, que nós vamos falar, e aqui ele pode tomar diversas decisões, tanto com reg, se ele vai utilizar hide, se ele vai utilizar web search, enfim, vai ficar claro para vocês daqui a pouco. Então, vamos falar aqui as características de cada um. O LangChain, como eu falei, ele é linear e sequencial. O LangGraph ele é cíclica, baseado em estados. A complexidade lógica aqui, o ideal para fluxos simples e médios, e aqui suporta a lógica de decisão profunda. Gestão do estado, geralmente ela é implícita ou ilimitada. Aqui o estado é explícito e sempre persistente. Casos de uso aqui, você usa reg simples, sumarização, e aqui agentes, multi-agentes e automações complexas. O nível de abstração aqui é alto nível, né? Então tem templates ali prontos, e aqui é baixo nível, né? Você tem um controle granular disso. E repetibilidade é difícil de implementar loops no LangChain, até porque foi por isso que eles criaram o LangGraph. Aqui é nativa através de ciclos dentro do mesmo grafo.
beleza? A migração da versão 1.0 introduziu mudanças estruturais importantes. O método recomendado para construir agentes passou a ser Create Agent no pacote do LangChain Agents, substituindo o antigo Create React Agent, que residia em LangGraph pré-built. Essa mudança não foi apenas na nomenclatura, ela introduziu um sistema de middleware flexível que permite controlar cada passo da execução do agente, incluindo hooks pré e pós-modelo. Então, antes você criava o agente e ele rodava do jeito dele. Você não tinha muito controle do que acontecia entre um passo e outro. Depois, agora, você pode interceptar cada momento de execução. É como colocar os checkpoints ali no caminho. Então, componentes aqui que evoluíram desde a primeira versão foi o import do agente, a forma como você importa, o parâmetro aqui prompt virou system prompt, bobeira essa mudança aqui, o esquema de estado aqui, pydantic data class, hoje eles usam typedict aqui, herdando o agent state, os hooks aqui, hooks manuais e o wrapper, hoje é sistema de middleware nativo. A versão do Python aqui também, 3.9 mais, aqui 3.10 mais no mínimo. Antigamente gerenciava modelos pré-bindados com ferramentas e hoje é modelos e ferramentas passados separadamente. Isso aqui virou o jogo para MCP, para tools dinâmicas, etc. Beleza? Vamos lá. Então, para a gente poder testar isso aqui de forma simples, eu vou deixar a maioria, todos esses códigos que eu vou mostrar para vocês, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, que aí você mesmo pode rodar aí no seu VS Code, enfim, na sua IDE favorita aí, vai ser tranquilo de você rodar isso, beleza? Então, cara, antes de você começar a rodar, obviamente, cara, você vai ter que instalar a biblioteca aqui do LangChain. Aqui eu deixei uma muito específica, tá? Para rodar aqui com o Anthropic, porque nós vamos ver o exemplo exatamente disso aqui. Então, você vai rodar esse e esse comando e você vai criar um arquivo .env com a sua chave da Anthropic aqui, que é o exemplo que a gente vai dar. E, cara, para você criar um agente de IA usando a biblioteca do LangChain, é só isso aqui de código que você precisa. Você vai trazer aqui o da Fast API, LangChain Agents, import o Create Agent, aqui você vai criar o agente, vai colocar o modelo dele, aqui no caso da Anthropic, a gente colocou aqui para Anthropic, e aqui é onde a gente vai simular o nosso chat aqui para poder falar com a gente. Beleza? Então, deixei um exemplo aqui, vamos para o VS Code aqui agora, deixei vários arquivos de exemplo aqui. Esse primeiro exemplo aqui que eu dei para vocês é da biblioteca do LangChain, porém aqui eu não criei um agente, é apenas uma conexão entre eu e o LLM da Anthropic, que é o Cloud. Então, cara, vou puxar aqui isso aqui da biblioteca deles, então vou importar aqui o chat Anthropic, vou definir qual vai ser minha LLM aqui, e é isso. Olha aqui 15 linhas de código, isso porque eu fiz aqui para poder funcionar ali diretamente no terminal. Então, se eu digitar aqui Python chat1.py, ele vai rodar esse script e ele vai simplesmente, opa, Cloud, beleza? Ele vai aqui me responder tranquilo. Isso aqui eu não criei nenhum agente, eu estou simplesmente me conectando diretamente com ele. Ou seja, não tive que desenrolar a API da Anthropic, etc. O LangChain tá fazendo isso por mim, por debaixo dos panos. Então, se eu clicar sair daqui, eu vou sair. Então, você vê que isso aqui já é uma parte só para eu poder criar esse chat aqui, então o código seria ainda menor. Beleza. Evoluindo um pouco mais, e aí já criando um agente, nós vamos aqui agora para as tools. Então, o que é a primeira coisa aqui? From LangChain Agents, eu vou importar aqui o Create Agent, da biblioteca do LangChain. From LangChain Core Tools, vou importar Tool. Beleza. E aí, aqui, o que eu criei aqui, ó? Criei 3 tools simples. A primeira tool é essa de soma, essa de multiplicação e essa aqui de clima. Beleza. E aqui eu vou criar o nosso agente do LangChain. Vou criar aqui, ó, agent igual a create agent. Vou colocar o modelo, aqui eu estou colocando o modelo já, vamos falar hard-coded aqui, depois eu vou mostrar um exemplo de como você pode colocar qualquer modelo sem precisar ficar colocando diretamente aqui, no caso de quando você tem um sistema, como o Agent Smith aqui, que você pode escolher múltiplos agentes, aqui tem uma outra forma de você criar isso aqui. Aqui eu coloquei as tools que ele vai ter, somar, multiplicar e clima, que estão definidas ali em cima, e o System Prompt está aqui. Pronto, eu criei um agente e ele vai ter 3 tools ali que ele vai poder utilizar. Então, vamos utilizar esse cara aqui. Vamos mudar aqui, ó, chat 2.py. Tá aqui, vou pedir para ele, por favor, me dê o clima da cidade de São Paulo. Chat com tools, beleza? Ó, tool chamada clima,
cidade de São Paulo, resultado, o clima está 28 graus ensolarado, o clima da cidade está 28 graus ensolarado. Ou seja, esse aqui é a tool que ele chamou, o resultado foi isso aqui, e aqui o clima dele, aqui foi a resposta dele, beleza? Ou seja, tudo isso aqui já foi a parte que ele está me respondendo. Então você vê que eu coloquei aqui para ele poder meio que logar isso, para a gente poder ver que ele efetivamente chamou essa tool, mas eu nem precisaria de uma boa parte desse código aqui se a gente estivesse construindo. Beleza? Show. Então você já sabe como criar uma conexão diretamente com uma LLM, você já sabe criar um agente e instanciar as tools aqui para ele, beleza? Agora nós vamos colocar a memória. Então, cara, aqui de novo, vamos importar o Create Agent, o Import Tool, e agora nós vamos aqui para o Checkpoint Memory, que é o In-Memory Saver. Então, esse In-Memory Saver aqui, ele salva o estado da memória como se fosse na RAM. É na RAM que ele salva, não é num banco de dados, etc. Quando você vai subir para produção, aí você pode ir para o Postgres, pode salvar isso no banco de dados, beleza? Então, aqui as tools continuam as mesmas, e aqui eu coloco aqui, ó, Checkpointer em Memory Saver. E aí depois eu crio o agente com memória, aqui fiz a mesma coisa, o que eu adicionei? Checkpointer igual a checkpointer que está no in-memory saver aqui. Pronto, eu criei um agente agora que tem uma memória. E aí o agente, ele vai ver o que está na memória antes de responder. Então eu coloco aqui o estado agent get state config, e aí aqui ele vai ver o que tem na memória antes de me responder. Show de bola? Então, para a gente testar isso aqui, vamos rodar ele aqui rapidão. Então, vamos rodar aqui, ó, Python get trace memory.py. Meu nome é Breno. Mensagens da memória 0. Então, olha só, veja aqui que tem mensagens da memória 0. Opa, tudo bem, prazer em conhecer. Como posso te ajudar? Qual é o meu nome? Se ele não tivesse memória, essa segunda pergunta aqui não iria funcionar. E ele tá lá, ó, mensagens salvas da memória 2, porque ele salva a dele e a minha. E aí ele, ó, seu nome é Breno, então você me apresentou no Conversa da Conversa. Há algo que possa te ajudar? Não. Vou falar assim, o que acabamos de falar. Vou jogar aqui para ele, ó, mensagens da memória 4, ó, a gente conversou, você se apresentou, me apresentei. Agora nós criamos um agente, ele tem tools e ele tem memória. Simples assim, com poucas linhas de código. Beleza. O próximo passo é a gente trabalhar o middleware. Então, o que o middleware faz, galera? Ele pode trabalhar coisas que acontecem antes do modelo começar a trabalhar e também depois que o modelo começar a trabalhar. Então, esse middleware, ele pode, por exemplo, colocar um guardrails. Antes de você enviar a mensagem para o agente, passa a ferramenta no guardrails para entender se não tem um prompt injection, se não tem uma falha de segurança, e o LangChain, ele tem isso nativo, né? Então, como que funciona aqui? Nós vamos instanciar o agente, nós vamos importar o Create Agents, e aqui, ó, LangChain Agents Middleware. Nós vamos aqui mandar um wrap model call, aqui o core tools a mesma coisa, core messages, e o checkpoint memory a mesma coisa, e aqui nós vamos importar esse cara aqui que já é de padrão do Python. Beleza. Tools está aqui, o middleware está aqui, ó, log antes e depois do modelo. Então, nesse caso aqui, é para poder fazer um log. Então, ó, def log middleware, log antes e depois do modelo processar, e aí aqui eu vou printar isso aqui para aparecer bonitinho ali para vocês, beleza? E aqui a iMessage responde, ó, pós-modelo, modelo decidiu chamar alguma ferramenta. E aqui pós-modelo também, ou o modelo respondeu direto sem usar nenhuma tool. Beleza. E o middleware 2 que eu coloquei conta os tokens, aqui vai ser simulado, obviamente não está contando de verdade, e aqui ó, vai printar dessa forma aqui, vai vir um billing, quantidade de input e quantidade de outputs. Isso tudo trabalhando dentro do middleware, beleza? E aqui o agente, eu incluí esse carinha aqui, ó, middleware, logger middleware e token counter. Ou seja, eu criei esses dois caras aqui, e agora para eu criar o agente, eu vou falar para ele que ele tem esse carinha aqui. Show de bola? Um teste rápido aqui. Vamos fazer aqui, ó, chat 4 middleware.py. Opa, beleza. Ó, enviando para LLM, tools disponíveis somar e clima, input 2 tokens, output 80 tokens, LLM respondeu direto sem tools, então ele não utilizou a tool, e o middleware ele serve exatamente para isso, ou seja, você consegue fazer coisas dentro do grafo pré-modelo e pós-modelo, isso te ajuda a resolver muita coisa, galera, que você precisa e ter uma dinâmica bem melhor ali nos seus agentes. Show de bola? Beleza. E para o próximo exemplo aqui, que vai ser um context schema aqui, eu vou voltar aqui na nossa aulinha
para eu poder explicar para vocês o que que é cada um. Existem 2 tipos aqui, né, tem o Context Schema e o State Schema, beleza. E aí, vamos lá, o context schema é um tipo de crachá do visitante. Quando alguém chama o agente, você passa junto quem está pedindo, o tenant ID, user ID, o plano. Você não salva isso em lugar nenhum, não persiste e é só para aquela chamada. Cada request pode vir num contexto diferente. No Agent Meet aqui da comunidade, vem o token JWT, identifica o tenant, que é o cliente ali, o agente, o user ID, e o middleware ali a gente usa para billing, né? Para eu poder fazer a cobrança daquele cliente. E aí, limites, e eu posso personalizar também. Enfim, então, exemplo de context schema. Você pode passar ali na criação do agente. Você vai passar o Company ID, o User ID, o Session ID, a configuração da empresa, qual que é a config, o provedor, o modelo, o API Key, os dados do agente, quais tools que ele tem, o prompt com memória injetada, você passa isso no context schema, o state do prompt ali, para parte que é estática, que é cacheável, você já divide ali para poder enviar isso para LLM, não pagar muito mais dinheiro dos tokens. O Dynamic Context, que é a parte dinâmica da memória que a gente tem no Smith, por exemplo, a sua memória ela é diferente da minha. Eu sou o Breno, sou diretor de uma empresa, sou desenvolvedor, tenho uma comunidade, etc. E gosto de café. A outra pessoa ali é arquiteta, ela gosta de tomar suco, ela trabalha numa grande empresa multinacional, etc. Ou seja, essa aqui é uma parte dinâmica, beleza? E o Reg Context aqui, contexto dos documentos Reg, que vão ser inseridos ali e isso não vai ficar sendo salvo na memória. Reg chunks aqui, os chunks usados no metadata e as HTTP tools autorizadas. Isso tudo a gente passa num context schema. Agora, qual que é o outro cara aqui? É o state schema, que é tipo um bloco de notas do agente durante a conversa. Ele vai anotando as coisas conforme o papo acontece. Aí, itens do carrinho, etapas de atendimento, dados que o cliente falou. Isso fica salvo no checkpointers e persiste entre mensagens da mesma conversa. Se o usuário mandou, eu quero uma pizza de calabresa na mensagem 1, o agente ainda vai se lembrar disso na mensagem 10, porque está anotado no state. Então, o que a gente passa aqui no state? Message, o histórico da conversa, as tools que foram chamadas, aí esse reducer aqui, já já eu explico ele. Os reg search, né, o tempo de busca de reg, tempo de resposta da LLM, tokens de entrada, tokens de saída, total de tokens, controle do ciclo e resposta final. Ou seja, isso aqui são anotações que o agente que você vai tendo ali dentro daquele gráfico e eles persistem a cada vez que você faz uma nova chamada. O que é o reducer aqui, que somente aqui no histórico da conversa, ele tá como sim. O reducer é uma regra que diz como que você tem que atualizar um campo state quando chega um valor novo. Sem o reducer, o valor novo substitui o antigo. Então, se chegou aqui, se ele está sem reducer aqui nos tokens de entrada, então imagina que eu acabei de chamar LLM, deu 10 mil de tokens. E aí eu fiz a próxima chamada, né? Eu conversei de novo com ele, me fiz uma nova interação. Eu não vou sumarizar 10 mil com mais tokens, eu vou fazer o token de entrada apenas dessa última interação que eu tive com a LLM, por isso que ele está sem reducer. No caso aqui do histórico da conversa, eu adiciono, né? Então eu falei, oi, eu quero uma pizza. Ah, beleza, eu gosto de café. O LLM vai receber, eu quero uma pizza, eu gosto de café, e por aí vai. Ele recebe isso no state schema. Então, para dar um exemplo aqui, ó, num placar de futebol, o campo de gols teria um reducer. Cada gol novo soma ao placar. O campo de posse de bola não teria o reducer. Você não vai pegar o valor atual e somar ele com o próximo valor da posse de bola. Se você está com 55% de posse de bola, o próximo valor é 60%, você não vai falar que você tem 115% de posse de bola. Então você vai substituir os valores. Basicamente, com reducer é isso aqui. Tava 0 a 0, aumentou mais 1 a 0. E sem o reducer, 60% de posse de bola aqui com 40%, cara. Se eu trocar isso aqui, esse time aqui tiver com 40%, a gente vai trocar e vai voltar. É importante vocês entenderem isso. Eu tô batendo na tecla aqui, parece que eu tô até sendo muito repetitivo, porque isso aqui, ele muda o jogo, a forma como você constrói seus agentes, porque tem coisa que tem que persistir ali na memória do agente, tem que ser sumarizado, e tem coisa que ele precisa substituir os valores a cada vez que é chamado. Beleza? Já mudando aqui para o código, basicamente o que a gente mudou, a gente acrescentou esse cara aqui, ó, que é o Tenant Context, e aqui eu coloquei um Tenant ID, o User ID, o plano e o nome da empresa. Então aqui, basicamente, as tools aqui, beleza, são as mesmas, e aqui a gente tem os middlewares, e aqui o logger, ele vai logar aqui, ó, incluindo os dados do tenant.
para a gente poder saber o usuário ID, o tenant ID. Isso aqui, num contexto de SaaS, você vai ter que utilizar isso aqui. A mesma coisa do billing aqui, ele vai verificar aqui qual que é o plano da empresa. Ó, o limite Free 100, plano Pro, Enterprise, ele vai simular aqui um limite. E isso aqui tudo vai ser colocado ali no grafo. E depois você vai normalmente aqui iniciar o agente e vai colocar esse context schema aqui, tenant context, que é o que a gente fez aqui nesse cara aqui, dessa classe aqui, beleza? Isso aqui é a ideia do context schema que praticamente todo mundo de vocês aí vai usar, a não ser que a sua aplicação for muito simples, beleza? Dei um outro exemplo aqui também de chat init aqui, que é quando você instancia um agente de uma forma um pouco mais dinâmica, que aqui no caso o que vai mudar eu vou importar esse cara aqui, chat model, init chat model, e aqui eu vou colocar o modelo aqui de configurações customizadas, aqui eu vou colocar o meu modelo que eu vou utilizar. Quando eu crio o agente, eu vou passar esse cara aqui, ó, model igual LLM, e aqui LLM igual ao init chat model da Anthropic. Aí eu posso colocar temperatura, posso colocar max tokens, posso colocar diversas outras configurações, e aí eu posso fazer esse cara aqui ficar dinâmico, chamar qualquer LLM ali, dentro dali do mesmo código, ficar alterando ali apenas o modelo. Beleza? Agora, o que eu queria mostrar para vocês mesmo para vocês entenderem, o chat tool aqui, que foi o primeiro que a gente fez, que mostra aqui as tools, olha esse código aqui, 46, mas esse código ele só precisava vir até ali no 36, mais ou menos 36 ali, linhas, beleza. Olha o tamanhozinho desse código aqui, galera, olha o tanto que ele não é complicado, é bem de boa. E aí eu simulei esse mesmo código aqui sem o LangChain. E é isso tudo aqui, galera, ó. Isso aqui eu não estou utilizando nada do LangChain, eu tive que criar as tools, precisava mapear aqui as funções das tools, para depois colocar aqui se o modelo chamar as tools, processa cada tool call manualmente, e ficou aqui em 110 linhas, galera, no total, contra 30 e poucas linhas. É aqui, 30 e poucas linhas. Então, enfim, então vocês veem a facilidade que o LangChain trouxe e por isso que ele virou um framework que é altamente utilizado, porque realmente ele facilitou muito. Uma vez que você implementou todas as features que eles vêm colocando aqui, vocês vão facilmente conseguindo implementar nas aplicações de vocês, se vocês tiverem feito tudo baseado nesse framework, beleza? E dando um exemplo aqui agora um pouco mais para frente do LangGraph, essa aqui é o que você tem que importar para a gente colocar tools, então o LangChain Chat Models, o Core Tools, aqui eu começo o LangGraph, eu começo a importar o State Graph, aqui o Graph Message e o Graph Pre-Built com Tool Node Tools Conditions. Então, para você colocar aqui as condições das tools para o agente poder tomar as decisões. As tools aqui eu não mudei nada, continua a mesma coisa. Aqui eu coloco o state do grafo, coloco aqui class state, type dict, aqui messages e aqui o add messages. Beleza. O modelo com tools LLM, aqui eu vou fazer o init chat model e coloco o modelo que eu quero e eu coloco LLM com tools, aqui eu instancio com esse bind tools, que eu no agente Smith aqui a gente usa para tudo. Então, tanto para MCP quanto para as HTTP tools dinâmicas, a gente instancia, a gente utiliza isso aqui utilizando esse bind tools aqui. Aqui eu crio o dó do agente, embaixo para montar o grafo, eu monto aqui o grafo manualmente, eu adiciono os nós, né, o agent node aqui e as tools, e aí eu defino o fluxo, ó, tools conditions, se tem tool calls, vai para tools, se não, vai para o end. E aqui, tools agente, depois da tool, você sempre volta para o agente, beleza. E aqui eu vou simplesmente compilar o grafo. Cara, parece um pouco complicado aqui eu tentando explicar da primeira vez, eu estou tentando ser o mais didático possível, mas é muito simples isso aqui de você entender, e isso, cara, fica diretamente na documentação deles. Então, você lê a documentação deles aqui, explica perfeito o que você tem que fazer. Eles mandaram muito bem nesse lance da documentação, então você consegue olhar aqui a documentação do LangChain e fazer o seu código de uma maneira muito tranquila. Enquanto isso, você vai aprendendo ali a utilizar e o que esse framework pode fazer. Show de bola? Beleza, e voltando aqui então, nós peguei um exemplo aqui de chat MCP. Cara, o LangChain tem esse cara aqui, ó, LangChain MCP Adapters Client, e você vai importar esse multi-server MCP Client. Tem outros servers aqui de MCP Client, para você rodar local, enfim, tem outros aqui. Eu trouxe o multi-server MCP Client como exemplo. Então, o que ele faz? Ele conecta aqui a vários servidores de MCP ao mesmo tempo.
Google Calendar, Slack, GitHub, e você vai colocando aqui os caminhos para ele poder entender isso aqui como tools. Beleza. E aqui o ES Client carrega todas as tools de todos os servidores, e aqui eu vou criar o meu agente aqui, bonitinho, System Prompt, e vou colocar aqui, ó, você é um assistente com acesso de Calendar, Slack e GitHub. O as tools aqui, como eu coloquei igual a tools, ele vai entender esse cara aqui como as tools que ele precisa utilizar. Simples assim, ele já conecta os MCPs. Então, cara, é sensacional a forma como eles fizeram, a facilidade que eles deixaram, por isso que é tão utilizado assim, né? Beleza. O multi-agent, que já é algo um pouco mais avançado desse framework, então tá aqui, ó, LangChain Core Tools Import Tool, beleza? O LangChain Story Create Agent e aqui, ó, LangGraph Supervisor Create Supervisor, ou seja, eu crio ali o supervisor, que é o agente principal, que ele vai chamar os outros caras ali, os outros agentes. Então, o que eu coloquei aqui, ó? Tools do pesquisador, ou seja, esse cara aqui é um agente pesquisador, é um subagente. Aí coloquei aqui o que ele faz, busca documentação, Tavel e tal, ou pode buscar ali uma busca de documentação técnica, uma busca reg, e aqui temos a tools do codificador, o agente de código. Aí ele executa código Python e retorna o resultado, e aqui é a tool dele, e ele gera código aqui baseado em uma descrição. Beleza? Agora eu preciso colocar esses agentes aqui. O agente pesquisador, ó, create agent, do mesmo jeito, coloquei o modelo, coloquei as tools que ele tem, o nome dele e o system prompt. Você é um pesquisador, busca informações usando as ferramentas, não escreva código. O codificador é a mesma coisa, ele vai executar código em Python, gerar código que eu já previamente coloquei aqui, e o System Prompt fala: você é um codificador Python.js, execute código, não pesquise nada na web. O supervisor, eu crio esse cara aqui, ó, workflow igual a create supervisor, ou seja, é o primeiro agente ali, que é o cara que vai chamar os outros agentes. E aí aqui o modelo, o prompt do cara, para ele poder chamar o pesquisador, o codificador sempre que ele quiser, delegue para o agente certo para tarefas complexas, use os dois em sequência. Beleza. Coloca aqui o handoff e output body full history. E aqui eu compilo esse workflow, app workflow.compile, e aqui o código da execução. Simples assim, galera. E a gente consegue utilizar aqui uma arquitetura de subagentes dentro do LangGraph. Então, cara, se você for desenvolvedor, é óbvio que essa aula parece até ser maçante para você. Se você não for desenvolvedor, tá no Vibe Coding aí e tá construindo aplicações com IA envolvida, cara, é importante você pelo menos entender o que você está fazendo aqui, para você entender como funciona e o que faz, para você também não ficar aqui perdido dentro de um código desse, trabalhando com um framework tão legal que você não conhece, beleza? Além disso, outras coisas aqui que a biblioteca do LangChain tem, então vamos lá, ó, tem model, tem tools, vocês já viram, system prompt, vocês já viram, middleware, vocês já viram, response format, aqui é a forma como o modelo vai responder, se vai ser sempre retornar em JSON com nomes específicos e tal, etc. O state schema e o context schema já apresentei para vocês. Check pointer também passamos aqui. O store, que é uma memória de longo prazo que persiste em conversas diferentes. E aí, ou seja, as preferências do usuário ficam salvas para sempre. Aqui não é aquele in-memory saver, que é salva no RAM ali. Aqui realmente ele vai salvar as memórias. Interrupt before, que é você pode interromper ali antes de uma tool, ou interrupt after, você interrompe depois, pausa depois que a tool roda para você revisar ou o resultado antes de continuar. Basicamente é isso. Temos aqui o sistema de debug, que você pode utilizar para poder debugar sua aplicação ali. Então ele liga logs detalhados mostrando cada passo da execução. Qual knock rodou, qual estado foi atualizado e qual transição aconteceu. Isso aqui é bom para debugar, mas se você usa o LangSmith, você provavelmente não vai precisar disso. Aqui temos aqui o name, o nome do agente e o cache de respostas que eles já têm aqui também para a gente economizar tokens e latência. Show de bola? Beleza. E para a gente finalizar aqui, eu tenho aqui o reg, que eles também têm. Apesar de eu não utilizar diretamente dentro do agente Smith, porque a gente preferiu um código mais customizado, a gente usa ele só no retriever para o agente Smith, né, na busca desses documentos. Todo o resto a gente fez um código mais customizado porque era uma aplicação um pouco mais robusta e principalmente porque o agente Smith é multi-tenant, tem muitos agentes, muitas empresas e a gente tinha que trabalhar isso e tinha algumas falhas ali nesse framework. Então o que o LangChain oferece? O document loaders, que ele carrega os documentos, text splitters, né, divide documentos ali em chunks menores, faz os embeddings,
Tem também as vector stores aqui diretamente, o agent usa o Quadrant aqui, mas tem Pinecone, tem ChromaDB, PageVector, etc. E os retrievers, que é a interface padrão para buscar documentos relevantes dada uma pergunta. O retriever recebe o como configurar X e retorna os chunks mais similares do banco vetorial. Então, o LangGraph entra para orquestrar, o agente recebe a pergunta, decide se precisa consultar o reg. Chama o retriever, recebe os chunks e usa como contexto para mudar a resposta. Aqui eu deixei só o padrãozinho de reg aqui. Tem outra aula de reg aqui, vai aparecer em algum lugar, se você quer entrar um pouco mais profundo nisso. Legal, aqui só para a gente falar do LangChain mesmo. Então, eu dei um overview geral para vocês do que é o LangChain e LangGraph, mas o principal, cara, é vocês realmente olharem a documentação, entender os componentes, e tudo que é código aqui, cara, eles têm todos os exemplos de como você pode utilizar, e você consegue brincar, estudar isso aqui, e você vai começar a construir vários agentes ali, de diferentes maneiras, principalmente quando você está usando o LangGraph ali, você vai ter uma dinâmica muito boa, beleza? Então o LangChain, ele veio para facilitar a vida dos desenvolvedores, facilitou muito ali para construir diversas integrações, já integra com MCP. Então, quando você constrói sua aplicação sobre esse framework, tudo que eles vierem desenvolvendo mais para frente, o que integrar, vai ser muito mais fácil para você trabalhar isso. Você pode muito bem tentar integrar diretamente com a OpenAI, você pode integrar com os MCPs, tudo separadamente, fazer um código customizado, mas, cara, um framework que facilita tanto aqui para você, que te dá tantas ferramentas para você utilizar, é difícil você querer fazer isso de forma manual, com código próprio, né? Dificulta muito mais a sua vida do que você usar um framework tão legal quanto esse aqui. Se você quiser aí aprender mais sobre IA, aplicações, agentes de IA, o link da comunidade está aqui na descrição do vídeo. Você será muito bem-vindo. Vem contribuir com a gente aqui, que nós também vamos contribuir com você. Beleza? Um forte abraço a todos e até mais.